Olá, meu nome é João Carvalho e esse é o canal João Carvalho, Mentoria e Questões para Passar. Então, aqui trago para vocês a dica 7 e a gente vai tratar aqui de um tema que certamente constará em sua prova, que é Defensoria Pública. Então, aqui a gente vai entender algumas características, conceitos desse órgão, que vai ser o órgão que você vai trabalhar caso seja aprovado nesse concurso. Então, a questão que eu trouxe aqui vai envolver diretamente a Constituição Federal e, por consequente, as demais legislações esparsas, pois essas legislações precisam cumprir o que foi colocado no texto da Constituição Federal. Então, a questão diz que assinale a entidade que a Constituição de 88 definiu como instituição essencial a função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a orientação jurídica e a defesa em todos os graus dos necessitados na forma do artigo 5º. Então, aqui, uma questão que traz para a gente funções essenciais da justiça. Um tempinho aqui para que você pense, entenda aqui e preste atenção no comando para assinalar a alternativa que você considera errado. Considera como certo, perdão. E a resposta, então, é a letra D, a própria Defensoria Pública. Então, aqui trouxe para vocês alguns conceitos e classificações que a gente precisa entender. Então, quando a gente fala de funções essenciais da justiça, são funções que são, de fato, necessárias, muito importantes para que a justiça funcione. E esses órgãos são exatamente o Ministério Público, a Defensoria Pública e a Advocacia. Então, aqui na Constituição Federal, a gente tem a classificação de advocacia pública, aquela advocacia que de fato serve ao governo, vamos dizer assim, e a gente ainda tem a advocacia simplesmente por assim dizer, aquela advocacia que é mais voltado para o lado privado, aquela advocacia que é voltado para eu, para você e para qualquer um outro, né? Mas você sabendo que a advocacia já integra essa função essencial à justiça, você já consegue assinalar, seja se a questão mencionar advocacia pública ou se a questão mencionar apenas a advocacia. E além disso, né, além de saber que esses três órgãos compõem a função essencial à justiça e mais nenhum outro, os princípios institucionais da Defensoria Pública a gente precisa, com certeza, entender e gravar mesmo, porque, como a gente pode ver aqui, são três princípios. Então, a possibilidade da prova fazer uma questão pedindo para que você assinale o incorreto, trazendo um princípio outro, é bem grande. Então, os princípios institucionais da Defensoria Pública são unidade, porque ainda que você tenha várias defensorias públicas estaduais, então você tem a Defensoria Pública em Minas Gerais, você tem a Defensoria Pública em São Paulo. E ainda que você tenha uma Defensoria Pública em Minas Gerais, a gente sabe que há várias comarcas, há várias subdivisões dessa Defensoria Pública. Então, a gente tem a Defensoria Pública, um polo específico em um município, em outro e outro. Mas ainda assim você precisa entender que essa defensoria ela é una, é apenas uma defensoria. Não é uma defensoria que se subdivide e guarda, vamos dizer assim, uma subordinação. Não existe essa conceituação. Então, você precisa entender que a Defensoria Pública tem esse princípio da unidade. Tem ainda o princípio da indivisibilidade. Então, não há possibilidade da Defensoria Pública se dividir de forma a formar um outro órgão ou de formar um subórgão. Não há essa possibilidade. E a gente ainda tem a independência funcional. Isso porque a Defensoria Pública funciona por si própria. Ela não depende necessariamente aí de um outro órgão. Claro que outros órgãos de, às vezes, um controle, uma auditoria, podem sim ser
realizados nesse órgão, mas ainda assim esse órgão é independente, tem ali uma autonomia financeira, orçamentária, que ao órgão cabe definir. Perfeito? Então são esses três princípios aqui que regem o funcionamento da Defensoria Pública. Um outro tópico importante é entender que os servidores da Defensoria Pública gozam de estabilidade. Não tem aqui esse princípio esse princípio, por exemplo, como os juízes têm, da vitaliciedade. Aqui, o princípio que rege esse órgão é a estabilidade. Então, dessa forma, a gente finda essa dica. Se você tem interesse que eu crie novas dicas para esse concurso da Defensoria Pública que está prestes a acontecer, peço para que você se inscreva nesse canal, curta esse vídeo, o compartilhe e também deixe seus comentários. Muito obrigado e até uma próxima!